Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o segundo episódio dessa série aqui básica referente à função PROC-V, como usar o PROC-V de forma adequada. Então, nessa segunda fase, nessa segunda parte que a gente vai aprender, dicas importantes sobre a utilização do PROC-V aproximado, tá? O PROC-V ele é consistido em exato e aproximado, então isso aqui a gente vai conhecer como PROC-V aproximado, tá? Aproximado. O que é importante a gente salientar quando usar o PROC-V? Então, para a utilização do PROC-V aproximado, que é o que a gente vai fazer, vai aprender agora nesse vídeo, é a sua utilização voltada para calcular, tá? A gente vai calcular porcentagem por aproximação. Então, a gente vai utilizar a regra de aproximação, tá? E aí a gente vai utilizar essa regra de aproximação para calcular possíveis descontos. Então, a gente vai fazer uma simulação voltada para isso. Então, o que vai acontecer? Quando utilizar o PROC-V aproximado, que é importante, eu vou colocar aqui abaixo, quando utilizá-lo, tá? Muito importante, somente, tá? Vamos colocar aqui somente quando vou se referir à procura por valores numéricos, que é muito importante, tá? Eu vou colocar até um negrito nessa parte, ó, somente para valores numéricos. Como utilizá-lo agora, né? Como aplicar? Tá. A aplicação ela só vai funcionar da seguinte forma: o PROC-V real a gente utiliza do mesmo processo. Se o PROC-V aproximado, o PROC-V exato, no formato, você seleciona primeiro a célula de busca, você pode digitar, depois você vai selecionar, só dar um ESC aqui, pronto. Depois você vai selecionar a matriz que você está buscando, aonde você vai coletar essa informação. Por último, você vai informar o índice da coluna e para fechar, no lugar do zero, você vai colocar 1. Então, no lugar desse zero, você vai retornar o valor de 1. O 1, que referencia o retorno final, significa a aproximação. Então, a gente vai fazer um teste para executar o PROC-V por aproximação, para ele calcular por meio de valores a porcentagem que a gente quer de desconto, ele vai retornar o valor total. Então, como é que vai funcionar? Primeiramente, eu preciso saber o preço dos meus valores. Então, a gente vai utilizar, para essa aplicação, utilizar a função, primeiramente a função aleatório entre, que foi visto no vídeo anterior, no último vídeo, antes desse que eu estou postando. Então, lá eu falei sobre a função aleatório. A função aleatório entre, ela vai designar para mim valores aleatórios entre um valor que eu determinar, no caso, o primeiro valor que é o inferior, e o segundo valor que é referente ao superior, ou seja, o primeiro valor que ele vai começar a contar até o último valor que ele vai contabilizar. Então, eu vou utilizar aqui o método do zero, que é o valor inicial, tá? Nesse caso, como não vai existir um valor zerado, vou colocar o 1, ponto e vírgula, e o valor 45, que é o meu valor final que eu quero saber o valor. Fecho meu parênteses, dou Enter, ele retorna para mim um valor aleatório de qualquer produto que eu tenha. Então, vamos fechar aqui. Ele retornou, tá? Eu vou apertar Ctrl C, clique no botão direito, formatar valores, para deixar fixo esses valores, evitar que ele fique alternando. E agora eu posso calcular o valor em cima do que eu estou procurando para aplicar o meu desconto. Então, como é que vai funcionar essa lógica? Então, eu vou colocar aqui valor final.
Vamos duplicar aqui. E vamos colocar a aplicação da grade para todo mundo. Todas as bordas. Pronto. Vamos pegar essa coluna todinha e vamos colocar já no valor moeda contábil. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar como é que seria basicamente o PROC-V, como é que ele vai calcular exatamente. Ele vai pegar aqui o valor, por exemplo, ele vai procurar um valor e vai verificar esse valor que eu estou procurando do meu preço e vai fazer o quê? Vai pegar esse valor e relacionar a porcentagem. Então, por exemplo, eu tenho R$9, R$9 está mais perto de 0 ou de 15? Ele está mais perto de 15. Só que o que o PROC-V aproximado vai fazer? Ele vai retornar a aproximação referente ao valor que tu está buscando pelo menor valor aproximado. Entre 0 e 15, o 9 está mais perto do zero. Então, ele vai pegar esse valor de 9, ou seja, esse valor aqui, e vai multiplicar pela taxa de porcentagem, que é 20%. Então, basicamente, o valor vai dar 1,80 de desconto. Então, como é que eu vou calcular o processo? Quanto que seria 20% de desconto de R$9? Seria 1,80. Então, esse é o valor que ele vai retornar. Só que a gente vai pegar esse valor e vai subtrair em cima do preço original, que é o preço que nós temos aqui. Então, a gente vai calcular tudo de uma vez. Então, como é que vai calcular depois? A gente vai pegar o valor de 9, ou seja, o valor da coluna, do meu D2, e subtrair o resultado que eu achei do PROC-V. Então, vamos fazer todo mundo junto para ficar bem interessante. Primeiramente, vamos atrás do valor de porcentagem. Então, como é que vai funcionar? PROC-V, você vai digitar o PROC-V normal e seguir o padrão da função original, ou seja, selecione a sua célula de busca. Então, o PROC-V vai procurar quem? O R$9, ou seja, PROC-V aproximado, você utiliza valores, tá? Ponto e vírgula. Qual é a matriz de busca? A minha matriz de busca é essa daqui. Então, eu vou selecionar esse campo e vou apertar um F4. Ponto e vírgula. E aí você vai dizer qual é o índice de coluna. Você quer retornar o valor de desconto. Então, coluna 1, que é o valor de busca numérico, ele vai procurar o 9 dentro desse parâmetro de 0 a 45, e você vai retornar o valor de porcentagem. Então, coluna 2, esse vai ser o nosso índice. Ponto e vírgula. Para valor verdadeiro e falso, você vai colocar para valor de correspondência aproximado o valor 1. Fecha o parênteses e dá um enter, ele retornou o valor de 20%. Por que está aqui em formato de moeda? Porque se eu colocar em porcentagem, ele retorna 20%. Então, vamos deixar do jeito que está aqui em porcentagem. E aqui a gente já encontrou qual seria a porcentagem que ele vai aplicar. Então, a gente vai pegar esse resultado aqui, dessa porcentagem. Vamos deixar aqui, ó. Vamos pegar esse valor dessa porcentagem, tá? E vamos multiplicar em cima do valor original. Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, e vamos multiplicar em cima do valor que temos aqui. Então, se eu der um Enter, qual é o valor que vai aparecer para mim? 1,80. Só que aí tem um outro porém. Eu vou pegar esse valor que está aqui e subtrair, ou seja, então eu vou pegar esse valor, subtrair o resultado da minha porcentagem multiplicado no valor, ou seja, vai ser R$9 menos o 1,80 que apareceu aqui no nosso resultado. E vamos dar um Enter, ele retorna o valor final. Então, vamos aplicar para todo mundo, 2 cliques aqui, e agora eu tenho o meu valor final de cada produto meu. Então, aqui eu tenho conforme a porcentagem, ele retorna. Então, o PROC-V aproximado ele serve para isso. Você retorna o valor, você utiliza, manipula o cálculo como você quer, e ele vai executar normalmente, sem nenhum problema. Agora, vamos fazer esse processo novamente. Vou deletar aqui, ó. Vamos fazer esse processo diferente. Eu vou nomear esse intervalo. Eu vou chamar ele, você seleciona todo mundo que está aqui, vou chamar ele de calc underline porcentagem, tá? Porcentagem. Então, você selecionou o seu intervalo e você vai nomear ele. Vou dar um Enter aqui. Vou selecionar meu intervalo, está aqui o nome dele. Se eu clicar só em eu tenho o valor da célula. Então, selecionei e já tenho a minha tabela. Então, como é que vai funcionar? Eu vou pegar o meu valor, subtrair por PROC-V, tá? Qual é o valor que eu estou procurando? É o D2. Ele vai procurar para mim
dentro da matriz calc, eu digitei aqui, ó, cal, ele já mostra para mim o valor que eu nomeei da minha tabelinha. Então, 2 cliques, ele já vai saber quem é. Retorno coluna 2, índice 2, ponto e vírgula 1, que é de aproximado. Pego esse valor total e multiplico pelo mesmo valor que está aqui, para ele calcular a porcentagem. Quanto aqui vai dar? 7,20, que era o retorno do valor original. Arrastando para o lado, aqui eu apliquei utilizando o método PROC-V. Então, primeiro passo, tá? Pegar o valor do meu produto, tá? E subtrair produto, vou colocar aqui, ó. E subtrair a função do PROC-V por aproximação e multiplicar pelo valor do produto. Então, basicamente, foi o valor do produto é X, vamos colocar como exemplo. Ó, X é o meu produto. Vou colocar aqui, ó, se X é o meu produto, eu vou pegar o X e subtrair a porcentagem dele vezes o meu X. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Peguei o meu X, o meu produto, subtraí o valor da porcentagem dele de desconto e multipliquei pelo valor dele. Então, eu vou ter o valor final do meu produto. Ou seja, tudo isso vai ser igual a valor final. Então, foi isso que aconteceu. Então, o PROC-V aproximado ele vai servir aqui para a gente calcular métodos de calcular desconto, porcentagem. Isso é muito útil se eu quiser fazer uma aplicação real, tá? Método de desconto, se eu quero fazer uma aplicação real com uma quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque, na minha loja ou no meu negócio, eu posso utilizar um método de aplicação de desconto e falar, olha, até valor X eu tenho tantos por cento de desconto. E aí eu posso utilizar o método de PROC-V aproximado para saber quanto que eu vou colocar como tabelação no meu valor final de cada produto que eu estarei vendendo. Então, espero que essa dica ajude vocês a desenvolver o Excel de vocês, que é muito importante, muito fundamental para o mercado e para o seu currículo. Então, esse é o segundo vídeo da nossa série referente a algumas funções importantes analíticas, utilizando o método do PROC-V, tá? Espero ter ajudado. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, compartilhe com os amigos se puder, divulgue esse canal aí, isso vai me ajudar muito no crescimento dele e também trazer mais conteúdo e dar um upgrade na vida de vocês relacionado ao Excel e outras funções. E a gente também vai conhecer sobre programação embutida para esse mercado. Forte abraço e até a próxima.